Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Teoria Psicanalítica, Conceitos em Lacan, dirigida aos alunos da universidade que eu leciono, PUC Minas, com um material de apoio ao estudo. E nesse vídeo vamos tratar da questão da função paterna e função materna, que são noções propostas por Lacan dentro da visão estruturalista ligada ao complexo de Édipo. Bom, então primeiro para localizar, essa ideia de funções, né, função paterna e função materna, vão ser muito importantes para Lacan em função da sua vinculação com o pensamento estruturalista. A gente já tratou disso no vídeo sobre significante, falamos disso também no vídeo sobre estruturas clínicas, a introdução, que são anteriores, mas nesse momento Lacan está bastante influenciado pelo estruturalismo e ele vai fazer uma leitura do complexo de Édipo de Freud usando a questão, a ideia de funções, né? A ideia mesmo, a forma como Lacan trata do complexo de Édipo em Freud, a gente vai ter que ver em outro vídeo, porque isso é um pouco mais extenso. Mas as ideias de funções, elas são muito interessantes. E quando a gente pensa em função paterna e função materna, eu acho que uma forma de entender isso em Lacan, sempre lembrando que tem um vínculo com a questão da estrutura, é pensar que Lacan está utilizando uma certa noção matemática, a noção de função em matemática, né? Aquela noção de f de x, né? Para dizer que isso relaciona elementos, né? Dois elementos, mas existe aí alguma coisa constante, né? Assim, então essa função na elaboração mais básica de função em matemática, diz da relação de dois elementos vinculados por alguma coisa que pode ser uma constante, né? Eu entendo que pensar em funções é uma forma de Lacan aproximar o Édipo da estrutura, que é uma leitura extremamente interessante, e ele faz então das funções alguma coisa que não necessariamente precisa estar vinculada àquele romance familiar que aparece na maioria das vezes em que a gente lê o complexo de Édipo em Freud, né? O romance familiar com o pai, a mãe, as crianças, né? Então, como que isso acontece? Quando a gente pensa em função paterna e função materna, a gente está dizendo de lugares a serem ocupados por determinadas pessoas, né? Evidentemente é preciso de um outro humano, de um humano que cuide de um bebê recém-nascido, de um organismo que nasceu, para que ele se torne humano no sentido psicanalítico, esse humano que adentra a linguagem e que passa a fazer parte e utilizar-se de um mundo simbólico para se colocar como sujeito, né? Estou resumindo um pouco que a ideia do sujeito em psicanálise e psicanálise lacaniana. O conceito é muito mais amplo que isso, mas isso dá uma ideia de que é preciso que aquele corpo que tem potência para se colocar como humano, ele entre no registro simbólico através do significante e da relação com o outro, que implica também o registro imaginário, o real. Outro tema muito interessante que vai ficar para frente, mas é preciso que ele se constitua como humano nesse sentido, então, de utilizar da linguagem e do simbólico para se colocar, se alienar e se colocar. Isso vai acontecer também dentro do que Freud chamou de complexo de Édipo. O que Lacan fez com essa articulação edípica? Ele vai, na verdade, introduzir um elemento a mais, como eu falei, eu vou deixar isso para trabalhar em outro vídeo, mas ele vai colocar a função paterna, a função materna, a criança e o falo, né? A gente vai falar disso talvez em outro vídeo. Mas o que seria função paterna e função materna? Então, a gente pode entender de uma forma mais sucinta a diferença de funções, né? Não necessariamente vinculadas a diferenças anatômicas das pessoas, ou a diferença
simplesmente corporal, né? Então a mãe é a função materna ocupada por uma mulher que gerou a criança, né? Ou a função paterna é ocupada por um homem que é biologicamente o pai daquela criança. E isso é desfeito no próprio Freud, mas em Lacan com a ideia de função muito mais. Então, o que seria a função materna? A função materna tem ligação de uma forma mais ampla com o outro, essa pessoa que encarna essa função materna no cuidado com a criança, esse outro que se coloca a criança num lugar de cuidado mais estrito, de cuidado corporal, né? De cuidado mais próximo, principalmente nesses cuidados corporais, nisso que Lacan vai chamar de um interesse particularizado, mais na frente da obra dele. Mas a função materna tem a ver com esse primeiro outro que cuida, esse outro que presentifica a ordem simbólica, que presentifica o imaginário, presentifica os cuidados corporais que vão marcar o início da vida mental, né, pulsional desse sujeito. Então a função materna teria a ver com essa proximidade. A função paterna, diferentemente, ela viria como aquilo que marca na função materna a presença de uma falta, a presença daquilo que indica que a criança não é tudo para aquela pessoa que ocupa a função materna. A função materna a criança não dá conta de satisfazer a pessoa que ocupa a função materna. Portanto, há uma falta presente, interesses, essa pessoa que ocupa a função materna, ela possui outros interesses variados, que indicam que aquela criança não é tudo e que, portanto, a falta permanece, o desejo continua. Mesmo que a criança ocupe um lugar especial, no registro do amor, no registro pulsional, essa pessoa que ocupa a função materna continua tendo outros desejos. O desejo continua circulando entre outros objetos. Isso é indicado pelo fato de que existe uma função paterna, inscrita no próprio simbólico, né? O próprio simbólico é um campo incompleto pela presença de um terceiro elemento aí que indica a presença do desejo, que seria a função paterna. Bom, isso de uma forma bem estrutural. Então, para a gente pensar que a partir do ponto de vista estrutural, não significa que uma pessoa que cuida sozinho do filho, seja uma mulher, ou seja um homem, seja a mãe, ou seja o pai, ela não está ali, não está ausente ali o outro termo. Se uma mulher se ocupa sozinha de seus filhos ou de seu filho, ela também está marcada por essa função paterna. Então, a questão de função, ela produz uma possibilidade interessante de pensar que qualquer pessoa pode ocupar essa função, seja a materna ou seja a paterna. E, por exemplo, uma situação muito comum de mães que cuidam de crianças sozinhas, de mulheres que cuidam sozinhas de criança, isso ainda é muito comum e a gente vai encontrar isso principalmente em determinada classe social. Ela está marcada pela função paterna, porque há uma falta ali e ela dirige seu desejo para outros objetos. Evidentemente que quando a função materna dirige o seu desejo para outros objetos, entre eles um objeto especial, um objeto erotizado, ali a gente vai encontrar também um efeito diferente em relação aos objetos não erotizados, objetos que são diferentes de uma pessoa, de um desejo sexual por uma pessoa. Então a gente tem duas dimensões. Tanto a função materna, ela está marcada pela função paterna, pelo fato de que falta alguma coisa, que há uma interdição na satisfação total, quanto também ela fica marcada para essa criança, para esse sujeito que está se constituindo, pelo fato de que essa função materna, a pessoa colocada aí, deseja eroticamente, deseja sexualmente uma outra pessoa, mesmo que isso se coloque apenas na fantasia e não num ato concreto, numa relação concreta. Desde que seja mesmo na fantasia, há ali uma marca de algo que faz com que essa criança não possa se colocar como tudo ou suficiente para a pessoa que ocupa a função materna. Bom,
isso tudo aí vai estar ligado ao complexo de Édipo estrutural do ponto de vista de Lacan, que a gente vai trabalhar depois em outro vídeo, mas é muito interessante pensar que como torna as funções paterna e materna mais impessoais, a gente pode colocar questões sobre essa normatização da família que muitas vezes se quer produzir, até usando algumas leituras da psicanálise, que eu considero incorretas, de dizer que um casal homoafetivo não teria presença dessas funções. Sim, teria presença dessas funções, porque elas são diferentes em relação ao efeito que elas produzem, né? Então há uma constante aí, talvez seja o efeito em cada função da produção, daquilo que cada função produz como efeito nesse sujeito em constituição, mas quem pode ocupar essas funções não é necessariamente um homem do ponto de vista anatômico ou uma mulher do ponto de vista anatômico. E isso faz pensar que todos esses arranjos familiares, essas configurações e novas configurações familiares, elas têm, do ponto de vista estrutural, um lugar possível, pensando então em função materna e função paterna. Bem, isso dá uma ideia bem sucinta sobre essa questão das funções, que vai ser interessante para depois pensar a questão edípica, mas se você quiser se aprofundar, é preciso ler textos de comentadores de Lacan sobre isso, ou o próprio Lacan também nos textos que estão na década de 50, fundamentalmente. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, faça sugestões, deixe seu like, indique e até o próximo.